Bom dia, irmãos amados. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um. É com prazer que nós vamos agora meditar na palavra de Deus a partir do livro de Jó. Vou pegar aqui. Vamos abrir Jó 14, verso 1. Eu vou ler aqui na versão transformadora, porque não apenas o que diz, a gente tem que se ater a como diz, né, a Escritura, e essa versão traduz muito bem aqui a ideia. Diz o texto: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Na versão da Bíblia Viva diz assim: a vida cheia de medo e sofrimento. Também no livro de Jó, no capítulo 5, verso 7, também vou ler aqui na versão transformadora, diz o seguinte: o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Então, irmãos, o sofrimento é para todos, assim como as faíscas do fogo voam para o alto. Nada mais natural. Desde que a humanidade existe, esta é uma verdade para todo homem. E me chamou a atenção a introdução aqui da irmã Sueli, dizendo que nós temos paz em meio a todo esse medo, essas aflições que nos assediam, nos rodeiam. E um salmo que derrete a minha alma é o Salmo 29, verso 11. Lá diz o seguinte: Deus dá força ao seu povo, Deus abençoa o seu povo com paz. Ninguém melhor do que Deus para saber que pessoas em meio a aflições precisam dessas duas coisas, precisam de força e de paz. O verdadeiro crente, ele não se atemoriza com juiz, com polícia federal, com inquéritos, com inquirições, com nada. Esses dias eu estava na rodoviária aguardando o ônibus e se aproximou da minha mala um cão, pastor alemão, cão bonito. Aí na hora que eu levantei a vista para dizer, mas que animal bonito, era um policial federal. E ele não estava preocupado com boniteza naquela hora. Mas como é bom você ter paz em todas as situações. Né? E se tem uma coisa que a verdadeira igreja conhece, de fato, é força e paz. Cada um aqui tem testemunhos de progredir de força em força e com aquela paz que excede todo entendimento. Isso é a realidade da igreja e nós damos graças por isso. Mas eu quero usar aqui como texto base para hoje duas passagens. A primeira em 1 Pedro 3,17, que diz o seguinte: lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Ele está dizendo aqui que já que vamos sofrer, sofra fazendo o bem. E interessante que, além disso, o texto diz claramente que às vezes o seu sofrimento é da vontade de Deus. Não podemos ser resistentes à trajetória que Deus estabeleceu para cada um de nós, seja no dia da festa, da alegria, seja no dia mau. Nós devemos reconhecer a soberania do Senhor o tempo todo. E o segundo texto básico que eu quero usar é 2 Timóteo 2, verso 3. Vou ler aqui na versão Almeida, século 21. É um convite do apóstolo Paulo a todos nós. Diz o seguinte: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Eu creio que não tem convite melhor do que esse. Sofre comigo. A gente poderia fazer esse convite uns aos outros continuamente. Irmão, sofre comigo. Porque um convite para uma amizade verdadeira é um convite para ser irmão. É isso que nos une na jornada cristã, sofrer juntos por um bom propósito. Se você for pensar aqui em uma pessoa que você tem certeza que é seu amigo, em qualquer circunstância, eu garanto para você que essa pessoa que você está pensando aí é verdadeiramente uma pessoa que sofreu por você, uma pessoa que se entregou por você,
sem interesses, sem motivação secundária alguma. É esse o ambiente do reino de Deus. Ninguém que foge do sofrimento vai alcançar episódios de triunfo na sua história de vida. Ninguém que foge do sofrimento vai experimentar o verdadeiro amor, o que é de fato amar. Então esse é o convite para a igreja: sofre comigo. Eu diria, sofre com o pastor Wesley, que ele sofre bem mais que ele, sabe o que é isso, né? Na liderança. Então, irmãos, a gente está num mundo de egoísmo e de miséria. É impossível, irmão, você fazer o bem num ambiente de egoísmo e de miséria. O bem que você fizer vai se voltar contra você. Vocês têm experiência disso. O apóstolo Paulo, ele libertou uma moça que era explorada financeiramente pelo espírito imundo que habitava nela, e quando ele trouxe esse bem àquela moça, ele sofreu males, né? Nós vamos sofrer por fazer o bem. Mas, de fato, irmãos, não está em nós essa capacidade, essa força de sofrer por Jesus, sofrer no modo como Ele sofreu por nós. O modo que Jesus se deu a nós é o modo que a gente lê aqui todo domingo na ceia. Este é o meu corpo dado por vós. Não está em nós essa capacidade de entregarmos integralmente o nosso corpo para ser gasto em favor do reino de Deus, a proclamação do Evangelho. A gente, às vezes, falta um evento porque vai ser cansativo, vai durar um sábado e um domingo. A gente não está disposto a se gastar, a doar o seu corpo por aquele que doou a si mesmo por nós. Então, não está em nós, de maneira nenhuma, essa capacidade de abraçar o sofrimento. E como diz o apóstolo Paulo, essa capacidade não vive em mim. Paulo dizia assim: é Cristo que vive em mim. Esta vida que eu vivo, eu a vivo na fé, naquele que se entregou por mim. Então, esse é o grande potencial, o poder, o grande poder de nos lançar de encontro ao sofrimento, sabendo que nós temos um motivo, né? Seja lá qual for o como, nós temos um motivo para ir de encontro a esse como e sair do outro lado sem enlouquecer, sem morrer. Eu creio que muitos aqui têm experiências pessoais de ter enfrentado algo em nome da justiça, da decência, do que é bom, e ter saído do outro lado e ficar impressionado. Como que eu consegui suportar tudo isso, né? Mas esse Cristo vivendo em mim que nos faz atravessar. E eu vou ler aqui o texto, Gálatas 2:20, o detalhe que fala aqui. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. A vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, tudo parte da fé. A fé. Em que você acredita? Em que você está apostando todas as cartas da sua vida? O que vale a pena até a sua morte, se for o caso? É a fé que move tudo. A fé em Jesus, o nosso amigo que se deu por nós. A vida cristã não começa com obras, com qualquer outra coisa. A vida cristã começa com fé em Jesus e termina com fé em Jesus. Somente em fé. O justo viverá pela fé. Somente com fé você vai ser capaz de iniciar e terminar
a sua jornada cristã. Como é importante a fé. Ela nos coloca em contato com esse porquê poderoso, esse porquê que nos move, essa motivação. O nosso alvo, como o apóstolo Paulo dizia, né? Corro não como aquele que dá soco no vento, mas eu corro para o alvo. Então, irmãos, nós vamos sofrer. São tantas as circunstâncias, né, que a gente poderia enumerar. Eu coloquei algumas aqui. Vamos sofrer uma situação que não corresponde ao que eu havia desejado ou planejado para mim. Muito normal isso quando você chega na aposentadoria. Não tem nada a ver com tudo aquilo que você projetou antes, que você sonhava. Vamos sofrer diante de um dever, de uma responsabilidade familiar, seja como em relação aos seus pais, em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa. Existe sofrimento envolvido aí, existe doação envolvida. Vamos sofrer diante das consequências naturais do envelhecimento, e a pena que o Ezequias não está aqui hoje. Ezequias está me relatando umas histórias até engraçadas de uns colegas de trabalho dele que estão fazendo um monte de bobagens porque entraram na terceira idade, na aposentadoria, e estão fazendo tudo ao contrário, em nome de motivos errados, né? Coisas absurdas. São desafios, são momentos, encruzilhadas diante de nós, em que você vai ter que ter o porquê muito bem definido na sua vida. O porquê que eu vou me comportar assim ou assado. E esse porquê é a nossa fé. É aquilo que você de fato acredita que vale a pena para a sua vida. É muito interessante isso. Eu quero ler com os irmãos o verso 34 de Hebreus 10. Veja o que os nossos irmãos lá atrás... Aqui está na tela, Hebreus 10, 34, diz assim, em relação aos irmãos do passado: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A gente às vezes se lamenta por uma despesa a mais. Eles se alegraram no espólio completo dos seus bens, porque eles sabiam no seu íntimo que eram ricos verdadeiramente. Então, eles tinham um porquê muito forte para não se lamentar, não amaldiçoar a Deus e a igreja e tudo por causa da perda que estavam passando. Eu sempre digo, é um ditado, né, que nós conhecemos: quem ama, suporta tudo. Onde existe amor, tudo é possível, tudo é superável. Agora, imagina a pessoa comendo pipoca na frente da televisão, de perna para o alto, e alguém pede um copo d'água. Pega para mim, por favor, um copo d'água lá na cozinha. Se não existe um porquê, um amor, uma motivação, essa pessoa vai pisando, vai espraguejando da sala até a cozinha para pegar um copo d'água. Então, tudo depende do porquê que nos move. E nós precisamos de um porquê muito sólido. Nós precisamos de fé, uma fé operante, viva, uma fé que nos move e que nos impressiona. Eu sempre digo isso, irmãos, a nossa fé precisa nos impressionar. A gente precisa se impressionar com o Senhor, com o caminho que Ele nos colocou. Assim como um flamenguista se impressiona com todos os pequenos atos do Flamengo, né? É só um exemplo, um paralelo. Aí eu não sei. Enfim. Irmãos, essa fé tão importante que eu estou trazendo aqui, que nós conhecemos muito bem, é necessário, irmãos, que essa fé seja em Deus e não no que eu acho. Às vezes a pessoa está na igreja por conta de motivações do próprio coração, de achismos, e na hora que Deus começa a trabalhar nessa pessoa para trazer santificação, mudança, ela não aguenta, ela se escandaliza, né?
com como Deus está tratando a vida dela. Então, a fé precisa ser fundada em Deus, no seu amor por nós. Então, nem sempre, irmãos, a fé vai te livrar do sofrimento, da dificuldade, assim como a fé de João Batista não livrou ele da morte, não livrou Nabote, lá no Velho Testamento, da Jezabel, não livrou os nossos irmãos no Coliseu. Os propósitos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. E a verdadeira fé é aquela que se admira e se agrada em Deus, independente do que está acontecendo. Então, irmãos, às vezes Deus permite que os perversos saiam ganhando, aparentemente, né? Saiam tirando a melhor na situação. Vamos abrir em Hebreus 11, é um capítulo que fala da fé, que pode nos trazer bastante clareza sobre alguns aspectos que nem sempre a gente para pensar. Irmãos, o caminho pelo qual Deus vai nos conduzir, só a Ele pertence. A gente tem que ter essa certeza. Só a Deus pertence e é o melhor para nós. Essa é a verdadeira fé. Aqui em Hebreus 11, no verso 34, a gente lê que, pela fé, eles escaparam ao fio da espada. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. E no verso 37 diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Deus tem os seus propósitos em cada vida. Deus nos trata individualmente. Então, se o irmão aqui foi salvo do fio da espada, o outro pode morrer ao fio da espada, e ambos glorificando a Deus na sua morte, do mesmo modo. O verso 33 diz que eles fecharam a boca de leões, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Mas no verso 37 diz que eles morreram, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos. No verso 33 diz que eles conquistaram reinos, por meio da fé subjugaram reinos, mas no verso 38 diz que eles se tornaram errantes pelos desertos e pelos montes, como quem não tem onde morar. Tá, irmãos? Então, a nossa fé o tempo todo tem que ser em Deus, senão você vai fraquejar, você vai se escandalizar com o propósito de Deus. É aquele negócio, a mãe, ela não quer o parto, ela quer a criança. Da mesma forma, nós não queremos o processo, vamos passar pelo processo, pela fé, mas não queremos o processo, nós queremos ser santificados em Deus, e isso também é o que Deus quer para nós. Ele não quer que a gente sofra, Ele quer aperfeiçoar os seus santos no seu divino propósito. Então, vamos sofrer, tá? Sofrer, mas com um porquê muito sólido, tá? Quem não tem uma fé sólida vai fugir do sofrimento e não vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Eu diria, irmãos, que esse está crucificado com Cristo, como Paulo diz lá em Gálatas, que a gente leu, né? Gálatas 2:20, ele inicia dizendo que eu fui crucificado com Cristo. E, pelo menos assim, na aplicação que eu faço para a minha própria vida, eu vejo lá aqueles 3 pregos que fixaram Jesus, né? Um na mão direita, na mão esquerda e nos pés. Eu tenho para mim, pelo menos como aplicação pessoal, que eu preciso me firmar nesses 3 pregos para me ver crucificado com Cristo. O primeiro prego eu chamo de prego das atitudes, que é um prego que só vai pela graça, né? É só pela graça, pelo poder de Deus. O que é o prego das atitudes? É não viver aquilo que eu vivia antes, não valorizar o que eu valorizava antes. Claro, algumas coisas continuam, mas nem todas, não é? E por valorizar e planear aquelas coisas antigas, eu tinha um comportamento X, mas agora, como a minha visão é outra, o meu plano é outro, o meu comportamento é outro, né? Então, é o prego das atitudes, é o prego em que você precisa vigiar o tempo todo
firmado na graça de Deus, porque não está em nós a capacidade, e ser perseverante em fazer o que agrada ao Senhor. Então, eu sempre tenho aquela imagem de Jesus, sem roupa, conduzindo a sua cruz, submetido a todo tipo de escárnio, de humilhação. A gente nunca vai alcançar a dimensão do que Jesus passou para ser o nosso Redentor, o nosso amigo, o nosso ajudador. Então, eu coloco isso na minha mente. Toda vez que eu pecar voluntariamente, às vezes a gente peca à toinha, assim, de bobeira, vai pecando. Eu coloco na minha mente que eu estou desonrando o meu amigo que fez tudo aquilo pela minha vida. O segundo prego que eu coloco para mim é o prego do entendimento. Eu fiquei assim, encantado com aquele vídeo, eu até trouxe aqui na igreja, aquela conversa de Nicodemos com Jesus, e o momento em que Jesus fala assim, eu vim trazer um reino. O Nicodemos pergunta, a que viestes? Ele fala, eu vim trazer um reino. Esse entendimento de que o Senhor nos chama para um reino e para o serviço de um rei, isso muda o nosso entendimento. Tá? A glória de ser um dos servos desse reino. Na verdade, eu já preguei também sobre isso, sobre Adão. Adão estava ali na direção de Deus, conduzindo um reino aqui na terra, toda a glória estava sobre ele, e Deus não tirou da cabeça, ele quer nos devolver a um reino. Isso muda tudo, esse entendimento transforma. Tá? Não é essas coisas passageiras aqui que vai direcionar a sua alegria, a sua motivação, é o reino. Vamos entender o reino, vamos visualizar o reino, porque isso transforma o nosso entendimento e afeta as nossas atitudes. O terceiro prego é o prego da esperança. É um prego pós-cruz, vamos dizer assim. Baseado lá em João 20. João 20, versos 6 a 8, na versão NVI, traduz bem, diz ali, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Essa versão não é da NVI, não. A NVI fala que o lenço foi deixado dobrado à parte. Dobrado. Eu não sei se essa tradição é verdadeira ou não, se ela é uma forçação de barra ou não, mas diz o historiador Joséfo que na época dos reis, os copeiros, os serviçais, eles não podiam dirigir a palavra ao rei, ninguém podia dirigir a palavra ao rei diretamente. Então, para eles servirem adequadamente à mesa, existiam códigos, sinais. Então, diz que quando o rei pegava o seu guardanapo e amassava e jogava sobre a mesa, significava que ele ia deixar a mesa. Significava que o copeiro, os serviçais podiam retirar a mesa. Mas quando ele dobrava o lenço e botava ao lado, significa que ele ia voltar, significava que ele ia voltar à mesa. Tá? E esse prego que me motiva a manter crucificado com Cristo é o prego da esperança de que Ele vai voltar. Né? Jesus não se engana e não engana ninguém. E Ele prometeu, eu creio que Ele chegou a jurar. Se a gente procurar direitinho na Bíblia, eu acho que a gente vai encontrar Ele dando a sua palavra, que Ele voltará, e Ele tem um céu lindo para nós. Um céu de tantos encantos. Eu acho que o sentimento humano mais extraordinário é o sentimento de admiração, de encantamento. O Serginho falou aqui que a gente vai louvar o tempo todo, e eu creio que serão expressões de encantamento, de admiração. Uau! Né? Meu Deus! Expressões, louvando, porque vai ser uma coisa magnífica. Né? Essa esperança de que, tal como estaremos diante dele, o veremos face a face, e vamos participar ativamente desse reino de glória,
Eu lembro que lá na PM, quando a gente abatia a espada para a bandeira nacional, a espada é só um símbolo, né? Mas eu me emocionava assim por dentro, porque eu tenho esperança de ter uma espada de laser, né? Tipo aquele filme do Guerra nas Estrelas, né? Tudo lá vai ser extraordinário, irmãos, sabe? E a gente precisa se encantar com esse reino que está prometido para nós, que é todo nosso, sabe? Isso vai nos manter crucificados com Jesus. Então, o convite que eu deixo para a igreja nessa manhã, vamos sofrer com o pastor Wesley? Vamos sofrer, irmãos? É glorioso. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, obrigado, Pai, pela alegria desse ambiente, da Tua palavra, das Tuas promessas para nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor faz e está fazendo nos nossos corações. O Senhor nos transborda de testemunhos do Teu amor, do Teu sustento com força e com paz, para caminharmos vitoriosos. Como é bom, Pai, estarmos aqui, recebermos de Ti essa comunhão, esse alimento espiritual. E nós pedimos, no nome de Jesus, nos perdoa, Pai, as nossas fraquezas, nos habilita, Senhor, a sofrermos com motivação, a sofrermos com alegria, a sentirmos o desgaste do corpo físico, mas com alegria, com propósito. Nos dá direção, Senhor. Nos dá encantamento pelo Teu reino, pelo Teu chamado, pelas coisas espirituais, Pai. Nós precisamos disso. Nós oramos no nome de Jesus. Nos dá isso, ó Pai. Amém. No nome de Jesus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.